No vídeo de ontem eu falei pra você que está me assistindo aí no nosso devocional de ontem, e se você não assistiu, vou pedir pro nosso editor Kennedy colocar aqui no card. Eu disse pra você que nós temos o desejo de agradar a Deus, isso é verdade. Todo aquele que é nascido de novo sente esse desejo forte dentro de si de agradar a Deus. E pela manhã eu comecei a receber um bocado de mensagem do pessoal falando o seguinte: poxa, pastor, mas como é que eu agrado a Deus? Só falou que eu tenho que agradar e no meu coração eu sinto esse desejo de agradar a Deus, mas como é que eu faço isso? Me ajude! E hoje, neste devocional, eu quero ajudar você. No vídeo de hoje, nesta quarta-feira, nós iremos falar sobre algumas maneiras de como agradar a Deus. E eu dividirei isso em 4 maneiras que você pode agradar o Senhor, simples, rápidas e bíblicas. Então, fica comigo que hoje eu quero falar para você da primeira coisa que agrada a Deus. Isso é indispensável e você precisa ter. Que Deus te abençoe. Pais queridos, um excelente dia a cada um de vocês. Eu sou Gabriel Batley, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe sua casa, sua família, os teus amigos e todos aqueles que você ama. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você. Queridos, hoje nós iremos falar sobre como agradar a Deus. E até sábado, se Deus assim nos permitir, nós estaremos falando sobre isso, que é algo que nós cristãos precisamos entender. Eu tenho que agradar o meu Deus e tenho que fazer a vontade dele. Eu quero te ajudar a você conseguir fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira bíblica e de uma maneira correta. Não pelo aquilo que você acha, eu acho que Deus gosta daquilo, eu acho que Deus gosta disso. Não. Pelo que aquilo que a Bíblia diz. Então, hoje você vai sair daqui já com a primeira coisa que mais agrada a Deus. Mas antes da gente ir para a palavra, nós temos um plano de leitura bíblico anual. E os capítulos que você que está me assistindo aí tem que ler é Marcos capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Leia, meu irmão, e seja abençoado. Nós estamos com uma programação muito legal aqui no nosso canal, nós estamos terminando de montar nossa grade de programação e a gente vai começar a lançar uns quadros especiais aqui, que são fora do script. Aqueles quadros que não estão na nossa programação, fora as nossas lives e os nossos devocionais, a gente quer colocar um conteúdo novo que a gente está preparando, estudando e gravando, eu junto com o editor Kennedy e também o pessoal que apoia a gente. Se você quer ficar por dentro desse conteúdo novo que está para sair aqui do nosso canal, não se esqueça de aqui embaixo se inscrever e ativar o sininho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos à palavra. Salmo 51, versículo de número 17, a Bíblia diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Eu acho muito importante a gente ler o versículo anterior porque ele também mostra a amplitude do que Davi está falando aqui. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. Eu acho muito importante a gente frisar aqui que nós não estamos falando de um homem que não tinha intimidade com Deus. Não estamos falando de um homem que era estranho na presença do Pai. Estamos falando de um homem que conseguiu alcançar um patamar tão alto de intimidade com Deus que a própria Bíblia o chamou de homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Isso é incrível. Como a gente consegue meditar na vida de Davi e ver como ele conseguiu agradar a Deus de uma forma que Deus o abençoou amplamente e disse: tu és um homem segundo o meu coração. Aí você diz pra mim agora: poxa, pastor, Davi não pecou tantas vezes? Não foi Davi que matou o soldado Urias e adulterou com Batseba? Não foi Davi que fez o censo e também desagradou a Deus? Poxa, pastor, você tá querendo que eu seja como este homem tão pecador que nem Davi foi? A realidade para você que está fazendo essas perguntas é a seguinte: Davi realmente pecou e não pecou pouco. Davi pecou bastante. Pecou bem mais até que Saul, que foi o rei que ele substituiu porque desagradou a Deus. Então você olha para mim e diz: poxa, meio que contraditório. Se Davi errou bem mais que Saul e Deus desagradou-se de Saul, Deus rejeitou completamente Saul pelas coisas que Saul fez de errado, por que Deus não rejeitou também a Davi? Porque Davi fez isso, que agradava muito a Deus, e Deus não rejeitou. No Salmo 51, no versículo 17, Davi fala pra gente, ele abre o mapa do tesouro da fé. Ele diz que aquilo que mais agrada a Deus é um coração quebrantado,
um espírito contrito, Deus não despreza isso. Tá, Gabriel, mas o que é que isso significa? O que é que isso realmente significa? Me ajuda. Claro que eu te ajudo, meu irmão. Um coração quebrantado é um coração que fácil se arrepende. A primeira coisa essencial para agradar a Deus, e isso você precisa ter, você não pode dispensar isso, você precisa se arrepender de maneira muito fácil. Você tem que se arrepender de seus pecados e ser sincero com Deus com isso. É a primeira coisa que todo cristão deve ter. Eu erro e facilmente me arrependo. Eu erro e facilmente reconheço que estou errado. Para os homens orgulhosos que não reconhecem suas próprias falhas, é muito difícil eles conseguirem agradar a Deus. Porque o próprio Davi falou: as obras e os sacrifícios o Senhor não quer não. O Senhor quer de mim é um coração que se arrepende. Se o Senhor quisesse de mim ouro, prata, eu queimasse os cordeiros, os bois, as ovelhas, que era como eles agradavam a Deus naquela época, Davi disse: eu daria. Mas o povo acha que o Senhor se agrada de holocausto, o Senhor se agrada de sacrifício, mas não é assim. O Deus que eu sirvo se agrada de um coração quebrantado e um espírito contrito. Davi reconheceu que ele era muito falho, que ele era muito pecador. E esse reconhecimento fez com que ele se arrependesse e pedisse para Deus o mudar, para Deus o transformar. E isso Deus amava em Davi. A coisa que Deus mais amava em Davi era esse coração que Davi tinha. Que Davi, ele não escondia os seus erros, ele confessava diante do Pai e dizia: me perdoa, Jesus. Me perdoa, Senhor. Isso é muito incrível, meu irmão. E a gente quer ser às vezes tão orgulhoso, não quer reconhecer os nossos erros, e isso desagrada a Deus. Quando você não reconhece os seus erros, você está dizendo: eu não os tenho. Chega uma pessoa para você e te confronta do seu erro. Você diz: não fui eu que cometi isso, não fui eu que fiz isso. Deus detesta isso. Se você está assistindo esse vídeo devocional e tem o desejo no seu coração de agradar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os seus pecados, pedir perdão e se arrepender. Muito bem, queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Vamos agradar o nosso Pai, agradar o nosso Deus e sermos filhos dele, estarmos na presença dele. Este é o desejo do nosso coração. Se você está aqui me acompanhando neste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com as pessoas que você ama, comenta aqui embaixo a sua opinião e também se inscreva. Tchau, gente, até amanhã, se Deus assim nos permitir.